Hallo Leute, olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre einige Besonderheiten des Deutschen, ou seja, algumas peculiaridades do alemão. Vamos lá. No alemão, todos os substantivos são escritos com letra inicial maiúscula, independente da posição deles na frase. Isso faz com que na língua alemã seja muito fácil de localizar substantivo. Então vamos fazer um pequeno teste? Localize os substantivos. Vou mostrar para vocês um pequeno texto tirado da Wikipédia. E o objetivo de vocês é localizar os substantivos nesse texto. Não se preocupem em entender o texto, não é essa a função. É só para ver se vocês conseguem localizar os substantivos. Eu vou fazer a leitura e vocês vão me acompanhando e tentando localizar o substantivo. Die deutsche Sprache bzw. Deutsch ist eine westgermanische Sprache, die weltweit etwa 90 bis 105 Millionen Menschen als Muttersprache und weiteren rund 80 Millionen als Zweit- oder Fremdsprache dient. Ok? Então vamos lá. Então temos início de frase, logicamente não dá para a gente saber, porque toda frase, assim como no português, ela vai se iniciar com maiúsculo. Então aqui no caso o die a gente deixa de fora porque ele não é substantivo, ele é um artigo. Está iniciando frase. Mas vamos lá. Então temos maiúsculo aqui, Sprache, língua. Próximo maiúsculo, Deutsch. Só lembrando que esse pontinho aqui é da abreviação, tá? Respectivamente, beziehungsweise. Beziehungsweise é a leitura do BZW, BZW. Então, voltando. Deutsch, na sequência, de novo, Sprache, língua. Aí o próximo, Millionen, Menschen, pessoas. Muttersprache, vejam no pé da letra, Sprache, língua, Mutter, mãe, mãe, língua. No alemão, de novo, Millionen. E aqui temos Zweit oder Fremdsprache. Só chamando a atenção que esse tracinho aqui, na verdade, é um recurso que eu tenho na língua alemã para não ter que ficar repetindo, que aqui na verdade seria Zweitsprache, ou segunda língua. Então, Zweit, tracinho, oder Fremdsprache, que significa segunda língua ou língua estrangeira. Perceberam como é fácil? Então veja, simplesmente pelo fato de eu ter um maiúsculo, eu vou saber e vou conseguir detectar os substantivos. Então, muito simples. E fica daí uma dica que quando vocês forem escrever, sempre lembrando que tudo aquilo que for nome precisa ser maiúsculo. Então, continuamos. No alemão, não há vogais nasais, como no português, em lã, e dom. Note que, no caso das nasais, dom, aqui a gente chega até mesmo a ditongar, né? Dom. No caso, o M e o N final de sílabas ou palavras são sempre pronunciados. Então a gente tem que cuidar para não transferir essa nossa forma de falar das nasais para o alemão. Vamos ver alguns exemplos. Lamm. Lamm. Im. Notem que os lábios se fecham. Lamm. Im. Dem. Sempre fechando os lábios. No caso do N, note que, numa palavra do português como não, nada,
Quando você diz não, nada, sinta onde que esse N é formado. Veja, praticamente mais ou menos na região, céu da boca, meio próximo do dente ali de cima, e depende, né? Varia. Não é necessariamente realizado da mesma forma por todas as pessoas. Mas não importa. O fato é que onde você começa a fazer o N, é onde você vai terminar. Por exemplo, ó, nine. Naturalmente que eu estou exagerando, é mais para vocês perceberem e ouvirem que onde a língua parte, ela volta lá, ó, nine. O EI no alemão sempre vai ter som de I, mas essa é uma outra história que a gente vai ver depois. Nine. Sinn. E não sei se vocês notaram, esse S inicial tem som de Z, né? Ó, Sinn. Mas também é um outro caso que veremos depois. Então, in. Man. Vamos ver um exemplo mais concreto. A gente pode, no alemão, man kann. Primeiro, é aberto, né? Vejam, man kann. Notem que esses dois pontos vai indicar um certo prolongamento. Nós já vamos ver por quê. Então, esses dois As são abertos, mas percebo que esse é mais longo e esse é mais curto. Man kann. Qual seria a tendência de um brasileiro realizar isso? Então veja, da forma como a gente nunca deve utilizar, que seria man kann. Isso se ele realizar a parte final, porque a tendência dos aprendizes brasileiros quando estão começando alemão é de falar man kann. E perceba que se você falar man kann, você não será compreendido de forma alguma. Então lembrando, sempre aberto, nunca nasal. Man kann. A gente pode. Continuando. Antes de toda vogal, seja início de palavra ou de sílaba, ocorre um tipo de soquinho. Esse som é denominado Knacklaut, som de estalo, e pode ser transcrito foneticamente com o símbolo que está ali, que parece um pontinho de interrogação. Essa é uma característica muito marcante na língua alemã. Inclusive, eu poderia afirmar para vocês que, foneticamente falando, quando eu falo foneticamente falando, eu estou me referindo ao som, eu não me refiro à grafia. Foneticamente falando, não existe na língua alemã palavra começada com vogal. Por quê? Justamente, antes de toda vogal, vai ter o Knacklaut, que é o soquinho que é... Estou exagerando, só para vocês terem uma ideia melhor. Então, vamos ver o exemplo. De noite. Olha o M aqui, aberto, né? Am Abend. Com a transcrição aqui, veja, pontinho de interrogação, tipo pontinho de interrogação, né? Que representa o Knacklaut. Então, antes da vogal sempre, am Abend. E não am Abend. Nesse caso aqui, se eu juntasse am Abend, não teria problema de compreensão, mas seria estranho para um alemão ouvir a parte junta, porque o correto é falar separadinho. Mas por que eu devo sempre cuidar e fazer esse soquinho antes das vogais? Vamos ver o exemplo seguinte. Então temos lá, no ovo. Então veja o soquinho antes de cada vogal, im Ei, pronunciado im Ei, e não imai. Então veja, se acontecer de eu juntar imai, vai acabar virando em maio, imai. Então note a diferença de novo. No ovo, im-ai, em maio, imai. E tem uma série de outras palavras. Eu simplesmente selecionei essa, mas tem outras também. Vamos fazer um pequeno testezinho aqui. Diga as vogais, a, e, o, u, utilizando o Knacklaut, que é o som de estralo ou soquinho, e sinta a diferença. Então assim, português primeiro. A, e, o, u, a, e, o, u. Então, flui.
Então percebam que a transcrição tem lá o Knacklaut marcando antes, né? E seria A, E, I, O, U. De novo. A, E, I, O, U. Consegue perceber? Então veja. Português, A, E, I, O, U. Alemão, A, E, I, O, U. Na verdade, vocês não precisam se preocupar tanto com esse Knacklaut, porque é uma coisa que vocês acabam realizando sem perceber que estão fazendo. Eu estou mostrando para vocês terem consciência do fenômeno. No alemão, as vogais podem ser curtas e abertas ou longas e fechadas. Lembram dos 2 pontinhos lá que eu comentei com vocês no A gente pode? Man kann. Lembram? A gente pode, man kann. Então, agora nós vamos entender por quê. Observe. As vogais são curtas e abertas quando vêm antes de 2 ou mais consoantes, com exceção do H. Um recurso para se memorizar isso é simples. Se você pensa num obstáculo, você vê um obstáculo, que seria uma consoante, e você vê 2 obstáculos, que seriam 2 consoantes. Quais desses 2 que vão oferecer maior resistência? Logicamente que são 2 obstáculos juntos. Então percebam, 2 obstáculos, 2 consoantes, maior resistência, logo, vogal curta. Se é um obstáculo só, fica mais fácil de passar, longa. Então 2 consoantes, ela tem maior força de travamento, logo ela encurta. E se encurta, ela abre. Então sempre pensa nisso. Curto, aberto, curto, aberto. 2 consoantes, encurta e abre. Exceção do H, né? Vamos a um exemplo. Mitte. Mitte. Perceba que é curto. Mitte. Kam. Kam. Komma. Komma. Note que esse O, ele é bem parecido com o O de avó. Então, avó, komma, komma. Velho, velho. E note que esse E tem o mesmo som do E, ela, velho. Denken, denken. As vogais são longas e fechadas quando acompanhadas de vogal, de uma única consoante ou de H. Vamos aos exemplos. Aqui fica interessante a história, porque vocês percebem que aqui em cima nós tínhamos curtas e abertas e tínhamos lá Mitte. Aqui nós temos longas e fechadas, Miete. E note, quando acompanhadas de vogal, no caso o IE no alemão, sempre vai ter o som prolongado do I. Esse E segundo não é pronunciado. Ele simplesmente está aí para indicar que o I é longo. Então, Miete, Miete. Então percebam, simplesmente a diferença está na vogal. Aqui curta e mais relaxada. Eu digo relaxada porque outra terminologia utilizada é justamente relaxada e tensa para fechada. Eu prefiro aberta e fechada porque nós temos as vogais abertas de avó, nós temos o E de ela, e da mesma forma, né? Tipo avó aberta, avô fechado. Então, para a gente, falante do português, acaba sendo mais fácil assimilar aberto e fechado, porque é algo que a gente tem na língua. Voltando aqui, então temos lá Mitte, Miete, Kam. Olha a diferença. Kam, kam. Coma, coma. É certo que eu exagero aqui um pouco para vocês perceberem a diferença. Na fala, logicamente que a diferença ela é meio mínima e dependendo da circunstância, o que vai ser mais determinante acaba sendo se ela é fechada ou se ela é aberta. Mas por incrível que pareça, os alemães eles têm uma sensibilidade bastante grande de ouvido e eu atesto isso de experiência própria. De às vezes assim, você vai falar uma palavra e você não encurta tanto ou você prolonga um pouquinho mais e eles chamam a atenção. Então temos lá novamente. Komma,
aberto e curto. Komma e aqui coma. Tem outros exemplos. Na verdade, para todas as vogais tem exemplos de pares mínimos. Eu simplesmente selecionei como exemplo mesmo. Poderia ter pegado qualquer outro. Então temos lá. Então, seguida de vogal, de uma única consoante. Aqui também e aqui de H. Então, gehen. Então, note que o H ele não é pronunciado, ele simplesmente vai indicar que o E é longo. Gehen. Wohnen. Wohnen. Continuando. Outra característica bastante peculiar é a aspiração que ocorre no P, T e K. E eu penso para vocês pensarem agora na palavra peteca. Pode ser com C, mas com K é melhor, vocês vão entender por quê. Então, por que peteca? Se você eliminar o E, eliminar o outro E, eliminar o A, fica PTK. Ó, PTK, peteca, né? Aí já facilita a memorização. Mas por que é importante? Num primeiro momento, porque são elas que são aspiradas. Vamos ver uns exemplos. Palavras com P, T e K, teremos lá. Panne. Panne. Perceba, pá. Novamente, estou exagerando para vocês perceberem bem. Panne. Student. Student. Kalk. Kalk. Chamo a atenção de vocês que nos dicionários, quando vocês forem procurar, isso num dicionário que trabalhe com transcrição fonética de verdade, ele é representado por um Hzinho em cima da palavra. Então temos lá o P que é aspirado, então o Hzinho vem em cima do P. Então, Panne, Student, Kalk. Então, naturalmente que essa aspiração ela vai ser mais forte ou mais fraca, dependendo do contexto sonoro no qual a palavra se encontra, se a sílaba é tônica, se a sílaba é átona, ou se de repente se o falante ele quer enfatizar determinada sílaba. Se a gente pegar o exemplo do kalk, então percebam aqui, é que ela é uma palavra meio curta, né? Meio curta não, ela só tem uma sílaba, então ela é curtíssima. Mas veja, kalk. Se a gente fosse fazer uma análise acústica, provavelmente a gente iria verificar que a aspiração nesse primeiro K, kalk, é um tanto maior do que nesse último aqui, tá? Mas não vem ao caso, porque isso é uma coisa que a gente faz automático, né? A partir do momento, se você sabe que a aspiração existe, você vai tentar realizar a aspiração, se a sílaba é acentuada, automaticamente a aspiração será mais forte. Então não há questão de se preocupar com isso. Aí eu tenho alguns contextos sonoros que não vai haver aspiração. Eu simplesmente elenquei as palavras aqui só para vocês saberem que também o outro caso existe, né? Então temos Simpson, hübsch, Symptom, Spektrum, Spiel. Eu não coloquei as traduções aqui porque não vem muito ao caso. Só quero chamar a atenção também que não é uma questão de preocupação. No caso dessas palavras, é mais uma questão mesmo de contexto sonoro, que aqui é até complicado de querer fazer aspiração, porque não dá certo, não funciona. O próprio contexto sonoro meio que impede a aspiração. Então é algo meio que automático também. Ao final de palavras e sílabas, o B, D e o G perdem a sonoridade. Lembra que eu pedi para vocês pensarem em peteca? Peteca, peteca. Agora pensem na bodega. Então a outra é peteca, de PTK. E agora essa é bodega. Porque se eu tiro o O, se eu tiro o E, se eu tiro o A, fica B, D e Q. Então eu sei que no final de palavra a bodega, ou BDG, perde a sonoridade. O que isso significa? Que o BDG vai ser pronunciado como P, T e K. Então veja. A partir de
up. Então perceba o Knacklaut aqui no comecinho, né? E a aspiração no final. E o B virou P. Up. País. Então temos a aspiração também. E o D aqui vira T. Land. Land. Dia. Tag. Então olha só. O G tem som de G. É uma consoante só, é longo. Expresso pelos dois pontos. Então, e tem aspiração aqui no T e tem aspiração no K. Então, Tag. Tag. G virando K. Tag. E também no final de sílaba. Embora, obwohl. Obwohl. Como recurso mnemônico, note que em final de sílaba ou palavra, a bodega vira peteca. Então, assim, não existe bodega em final de palavra ou de sílaba no alemão. Sempre vai existir peteca, tá? Então, vocês, no alemão padrão, bem lembrado, no alemão padrão, vocês não vão ouvir nem B, nem D e nem G, porque sempre vai ser P, T e K. Então, bodega vira peteca. O mesmo fenômeno vai ocorrer com o V. Só que para não perder esse trocadilho de bodega e peteca, eu deixei ele para o final. Então temos lá, motiv. Então veja o V virando F. Porque também V é sonoro e F é surdo. Que a gente tinha falado que perde a sonoridade. Então, perdendo, virando F. Motiv, motiv. São poucas as palavras, tá? Com o V no final. Vielen Dank fürs Zuschauen. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.